Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos e aos esmeraldinos. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, é sempre uma grande satisfação contar com a sua audiência por aqui. Depois da vinheta, eu vou trazer para vocês as minhas impressões desta final, que o Atlético conquistou e conquistou, ao meu ver, sem deixar margem de dúvidas de seu merecimento como legítimo campeão goiano de 2022. É logo depois da vinheta, não saia daí. 1-0 no primeiro jogo, no Oscioli, 3-1 no estádio da Serrinha e o Atlético fechou, com uma grande vitória a sua conquista do Campeonato Goiano de 2022. Começar a falar primeiro das escalações, começar até um pouquinho antes do jogo. O técnico Humberto Louser fez aquilo que se esperava, ele colocou o Rickson no lugar do Jorginho, como substituto do Jorginho que estava suspenso. No Goiás, o Glauber custou arrumar 11 jogadores competitivos para colocar em campo. Não teve, já tinha o desfalque do Vinícius, tinha o desfalque do Reinaldo, foi desfalcado pelo Caetano, também desfalcado pelo Luan, então entrou aí com 4 jogadores sem condições de atuar. Inclusive colocou o Vinícius e o Caetano no banco. Depois, mais à frente, eu vou fazer um outro vídeo falando dessas atitudes da diretoria alviverde. Mas ele montou um time com o que ele tinha. Colocou 2 centroavantes, o Pedro Raul para jogar mais pelo lado esquerdo, colocou o Elvis no time, o Apodi pelo lado direito e foi para a Serrinha para ver o que é que dava. No banco de reserva, pouquíssimas opções. E o primeiro tempo, ele foi um primeiro tempo para mim até melhor por parte do Goiás. O Goiás foi quem buscou o gol, o Goiás foi quem incomodou verdadeiramente o adversário no primeiro tempo. Apostou muito nas jogadas pelo lado esquerdo da defesa do Atlético, direito do ataque do Goiás. Aliás, o Atlético vai ter que ficar muito atento em relação a essa posição para o Campeonato Brasileiro, porque os adversários com certeza vão forçar muito o jogo por ali. O Arthur Henrique tem muitas dificuldades na marcação, então se o Goiás fez isso hoje, pode ter certeza que outros adversários também farão, e eu penso que o Atlético vai precisar de uma peça com mais poder ali por aquele lado. Mas enfim, o Goiás explorou muito aquele lado direito, fazia ali uma dupla, onde no encaixe o Goiás vinha levando vantagem, com o Diego e a Podi sobressaindo sobre o Léo Pereira e o Arthur Henrique. O Edson, inclusive, precisou cortar 2 ou 3 bolas ali no primeiro tempo, até para evitar que elas chegassem aos centroavantes do Goiás e eles acabassem abrindo o placar. O Goiás fez 1-0 no gol do Nicolas, cobrança de escanteio do Elvis. O Elvis é muito forte, nessa bola parada. Eu vi muita gente criticando o Wanderson, mas o Wanderson ali já estava tentando era socorrer. O jogador da disputa com o Nicolas era o Gabriel Baralhas. Para mim, até uma escolha equivocada. O Atlético deveria ter escolhido um jogador com mais poder de jogo aéreo para essa disputa com o Nicolas. Mas o jogador que está na disputa com o Nicolas era o Baralhas. O Wanderson ele vem tentar salvar, mas aí ele já salta atrasado, porque o Nicolas já havia ganhado a disputa por cima com o Baralhas, fez 1-0. O Atlético empatou o jogo já quase aos 45 minutos, numa jogada, inclusive que eu achei que o Atlético explorou pouco essa jogada no primeiro tempo. O Goiás jogava com o Pedro Raul pelo lado para ele recompor, e o Pedro Raul não dá conta de fazer isso. Então, a partir do momento que o Atlético soltou o seu time, que tomou 1-0, e passou a explorar o lado direito do seu ataque, em vários momentos o Atlético levou vantagem, porque ali é praticamente um 2 contra 1 toda hora, do Charlon e o Dudu, em cima do Danilo Barcelos, porque o Pedro Raul fazia só uma sombra, ele não é aquele jogador combativo que vai até a linha de fundo, tanto é que nesse gol anulado, o Dudu sai livre, cruza para o Charlon, que também está livre. Por quê? Só tinha o Danilo Barcelos para fazer o combate, enquanto o Pedro Raul está lá na intermediária, quando o Charlon está chegando para finalizar e fazer o gol. O gol foi invalidado de maneira correta. O Dudu não era muita coisa, mas estava impedido no momento do lançamento. Veio o segundo tempo, o Goiás fez uma alteração, o Pedro Raul já havia sentido até no aquecimento, colocou o Albano no lugar do Pedro Raul, e o Atlético decidiu o campeonato em 5 minutos. Primeiro num gol
muito bonito do Marlon Freitas, uma qualidade técnica espetacular naquele gol. E depois no gol do Wellington Rato, né, um toque muito sutil na saída do Tadeu. E ali a, o campeonato tinha acabado. Com 5 minutos do segundo tempo, né, a disputa que era muito aberta, estava muito acirrada, tanto é que o placar do primeiro tempo levava a decisão para os pênaltis, o Atlético matou o jogo. O Goiás precisava de 2 gols para levar para os pênaltis, né, precisava virar o jogo para levar para os pênaltis. E aí o Goiás se desorganizou em campo, mostrou para mim muita fragilidade mental. O Goiás teve problemas, teve, eu vou falar sobre eles. Mas mentalmente eu achei o time do Goiás muito fraco nesse jogo de hoje. Sentiu demais os 2 gols do Atlético, não conseguiu nem competir depois daquilo. De tão, de tão problemático que se tornou a atuação do Goiás. E não pode culpar a entrada do Albano no lugar do Pedro Raul por isso. Né? Ali foi uma questão coletiva. O time sentiu demais, bagunçou em campo, não conseguiu se organizar mais. O Atlético tinha um espaço que queria para jogar. O Goiás não conseguia nem combater, né, a equipe do Atlético. E o Atlético foi muito eficiente no jogo, não dava espaços para o Goiás, tocava a bola com muita tranquilidade quando tinha a posse de bola, chegou o terceiro gol e até poderia ter chegado a mais diante de tamanha superioridade que o Atlético teve sobre o Goiás no segundo tempo. O, o Goiás sofreu muito, né, com as lesões e até é um ponto que eu quero me aprofundar em outro vídeo específico para isso, mas assim, para o torcedor atleticano, maravilhoso. Conquistar o título, quanto mais fácil, mais o torcedor gosta. Para o torcedor do Goiás, lógico que fica a frustração. Mas para o espetáculo, eu gostaria muito de ter visto as duas equipes jogando completas. Sabe? Eu acho que para o futebol goiano seria muito bom, teria feito muito bem. Uma disputa com o Atlético inteiro contra o Goiás inteiro. Porque antes, né, de quando os dois se classificaram para a final, a gente projetava grandes jogos, né, entre esses dois times, justamente pelos recursos que cada um tinha. Mas o Goiás foi tão esfacelado, né, nos 2 jogos que não teve como a gente ver esse embate. Mas quem sabe no Campeonato Brasileiro a gente veja. Mas se a gente observar no primeiro jogo, o Goiás perdeu 3 jogadores fundamentais, né, Elvis, o Nicolas e o Vinícius. Para o jogo de hoje, mais 4 jogadores. Já não tinha o Reinaldo, não tinha o Vinícius, perdeu o Luan, perdeu o Caetano. Então o Goiás sofreu muito e mais do que isso, né? Você tem a questão das lesões, que é um ponto. Inclusive, eu acho que o Goiás vai ter que rever essa questão da preparação física. O time estourou no final do Goiano, né? O time arrebentou. Você teve problemas com o Nicolas, Pedro Raul, problemas com o Maguinho um pouco tempo atrás, problemas com o Caetano. Então, assim, foram muitos e muitos problemas. Então, o Goiás vai ter que observar aí essa situação. Mas, para o espetáculo, acabou não sendo aquilo que a gente esperava, justamente por conta dessa grande quantidade de problemas que o Goiás teve. Mas o Atlético não teve nada a ver com isso. O Atlético, pelo contrário, teve a virtude de explorar muito bem essa superioridade técnica que teve, tanto no primeiro jogo como no segundo jogo. Gostei demais no Atlético da atuação do Edson, muito seguro. Talvez ele até fique por ali para jogar o Campeonato Brasileiro. Dudu bem, bem mesmo no jogo. Gostei da atuação do Dudu. Baralhas outra vez muito bem. Marlon Freitas muito bem. Rickson foi um bom substituto para o Jorginho. Shailon para mim o maior jogador do jogo, né? Um cara que assim que tecnicamente resolveu para o Atlético. O Wellington Rato outra vez bem. O Léo Pereira para mim o mais fraco do ataque do Atlético, foi apenas regular. Não fez uma partida horrorosa, algo assim, mas foi apenas regular. No Goiás, difícil salvar alguém. No primeiro tempo, eu salvaria o Diego, que para mim fez ele preenche o campo, né? Aquele jogador que consegue estar em vários lugares, disputar. O Apodi foi bem, também ganhou os duelos ali contra o Arthur Henrique e o Elvis. Foram jogadores que eu gostei no Goiás no primeiro tempo, inclusive para mim os jogadores de maior destaque dentro da partida. Mas no segundo tempo não se salvou ninguém, nem mesmo esses 3 que eu citei. O único que eu ainda, é, vamos dizer, faço uma ressalva em relação ao Apodi, que eu acho que foi o jogador que teve mais espírito de luta, ele e os 2 zagueiros.
apesar dos dois zagueiros não conseguirem fazer uma grande atuação, mas tiveram espírito de luta. O meio campo do Goiás deu dó, né? Teve determinado, ali chegou por volta dos 20 minutos, o Goiás não conseguia nem ver a cor da bola, então o Goiás vai ter que pensar muito isso em relação ao Campeonato Brasileiro. Mas como o foco hoje é a final do Campeonato Goiano, o Atlético foi merecidamente campeão estadual. A arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira, excelente. E a diferença de um árbitro pesado é, por exemplo, o jogador não avança nele, o jogador não põe o dedo na cara dele, né? Ele apitou, alguém tentou discordar de uma coisa ou outra, mas acabou, morreu ali, muito respeitado dentro de campo, uma partida muito segura dele, de toda a sua equipe. Felizmente, né, a gente pode falar aqui da grande vitória do Atlético, do futebol que o Goiás não jogou, mas não temos nada para falar da arbitragem. E isso é um ponto muito positivo, especialmente depois daquele primeiro jogo em que a arbitragem foi o tema central de quase todos os comentários após a vitória do Atlético no primeiro jogo. Hoje não, hoje o assunto foi o jogo e isso é muito bom. Então o Campeonato Goiano termina assim e agora a gente vai para as competições nacionais e internacionais. O Atlético já começa agora na terça-feira a Copa Sul-Americana. No final de semana começa o Campeonato Brasileiro, da Série A para Atlético e Goiás, da Série B para o Vila. Vai começar a Série C para a Aparecidense, mais à frente a Série D para Grêmio Anápolis e Iporá. E a gente vai estar fazendo a cobertura aqui pelo Futebol 62. Estamos nos preparando para fazer as transmissões dos jogos e assim levar para vocês o que há de melhor aqui no futebol goiano. Né? Uma informação com muito conteúdo, com muitos dados, com muitas estatísticas. Então, parabéns ao Atlético Clube Goianiense que merecidamente foi campeão goiano de 2022. Depois eu vou falar mais sobre essa semana do Goiás, vou falar mais sobre essa preparação do Atlético, mas eu vou fazer isso em vídeos específicos. Fique à vontade, você é torcedor, para deixar aí o seu comentário, do que você gostou no jogo, o que você não gostou. Fique à vontade, porque a sua participação aqui no Futebol 62 é sempre muito bem-vinda e sempre muito bem-quista por mim. Um grande abraço a todos vocês, um excelente domingo, uma ótima semana e até o próximo vídeo.